Olá, queridos alunos. Meu nome é Patrícia Chalfun, sou delegada de polícia do estado de São Paulo e professora de Direito Administrativo, essa matéria maravilhosa. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aí é fã de Direito Administrativo. É a que você mais gosta, não é? Fala para mim, me conta. Eu já sei parte da resposta. É o seguinte, pessoal, geralmente não é a preferida. O direito administrativo não é a preferida de todos. Entretanto, eu vou facilitar a sua vida. Nós vamos estudar o direito administrativo de uma forma mais leve, de uma forma mais interessante e eficaz. Mas eu vou chamar atenção para você por um ponto. Eu também não gostava de direito administrativo, pessoal. Também não era a minha preferida. Mas eu acabei adquirindo amor pela matéria. Principalmente porque eu comecei a pensar, poxa, eu quero ser delegada de polícia. E como delegada de polícia, eu vou ser a gestora da minha equipe. Então você, futuro delegado de polícia, futura delegada de polícia, tem que ter muita atenção com o direito administrativo, pois você vai ser o gestor da sua equipe e, consequentemente, vai utilizar o direito administrativo no cotidiano da sua vida policial diariamente, ok? O que mais você também tem que saber, pessoal? O direito administrativo ele é extremamente importante também, não só para o cotidiano da vida policial, mas para os concursos policiais. Muitos candidatos vêm sendo derrubados pela disciplina direito administrativo, ou porque não gostam e acabam não estudando, ou porque não estudam de maneira eficaz. Mas isso não vai acontecer com você, porque eu estou aqui para ajudá-los. Bom, e hoje, pessoal? Hoje, o tema da aula de hoje é a organização administrativa. E o que estudamos aqui em organização administrativa? Pessoal, nós vamos estudar a estrutura interna do Estado, ou seja, os órgãos e as pessoas jurídicas que compõem a administração pública, fazendo com que ela exerça a função administrativa. Então, como o Estado atua? É isso que nós vamos estudar no tema organização administrativa. E o Estado, ele utiliza 3 técnicas para exercer a função administrativa. A primeira técnica, pessoal, é a centralização. Isso mesmo, tome nota. Então, quais são as formas de atuação do Estado? A primeira, pessoal, é a centralização. Ok? Centralização, porque o Estado vai atuar de forma direta. Quando eu falo Estado, quando eu falo administração pública, pessoal, eu estou falando da união dos estados, Distrito Federal e município, ou seja, os entes da federação exercendo a função administrativa com suas próprias mãos, de forma direta. Por exemplo, uma escola estadual ou uma escola municipal exercendo a função de educação diretamente. Aqui, a atuação, portanto, é centralizada. Mas vamos pensar, é eficiente essa atuação centralizada? Não é eficiente, porque o Estado tem várias funções para cumprir. A Constituição Federal, ela vai determinar vários objetivos. Por exemplo, o artigo 3º da Constituição Federal. Temos como objetivo da República Federativa do Brasil, ou seja, o nosso Estado, de reduzir as desigualdades sociais. Quem vai executar esse comando constitucional é a administração pública. E ela vai exercer esse objetivo, essa função administrativa, dessas 3 formas que eu vou falar para vocês. A primeira é a atuação centralizada. Por outro lado, o Estado ele vai utilizar outra forma de atuação, que é a descentralização. Na descentralização, pessoal, o Estado ele vai se utilizar de uma outra pessoa para exercer a função administrativa. Então, ele se utiliza de um terceiro, transferindo poderes estatais para esse terceiro. Tá? Geralmente,
Geralmente, na descentralização, ocorre a criação de uma nova entidade. Então, para você não esquecer esse E de descentralização, de entidade. Então, o Estado vai transferir poderes estatais para um terceiro, para que este exerça a função administrativa. Ok? Essa é a descentralização. Então, é uma atuação indireta. Por isso que a descentralização ela é exercida pelo que nós chamamos de administração pública indireta. Aqui nós vamos ter autarquias, fundações, empresas estatais e associações públicas. Vamos estudar cada uma dessas entidades. Como que funciona a descentralização? Pessoal, essa técnica, o Estado ele pode utilizar de duas formas. A primeira a gente chama de descentralização por outorga ou serviços. E a segunda é a descentralização por colaboração ou delegação. Tá? Vamos já estudar com mais afinco esses dois assuntos. A terceira forma de atuação do Estado, pessoal, é a desconcentração. A desconcentração ocorre quando o Estado promove uma especialização dentro da própria estrutura, ou seja, cria órgãos, tá? Então, esse O aqui, para você não esquecer na prova, vem de órgãos. Criação de órgãos. Costuma se perguntar muito em prova a diferença entre a descentralização e a desconcentração. Mas é muito fácil, você vai tirar de letra isso aqui. Na descentralização, o Estado ele cria uma nova pessoa jurídica. Né? Eu tenho a transferência, eu tenho uma relação Estado-pessoa. Estado-pessoa. Na desconcentração, não. Ocorre uma especialização da função dentro de uma pessoa. Ou seja, eu não tenho relação Estado, outra pessoa. Eu tenho dentro da pessoa, como ocorre no corpo humano, uma especialização da função. Aqui, na desconcentração, fala-se em hierarquia. Ao passo que na descentralização não há hierarquia entre o Estado e a pessoa que foi criada, mas sim um controle que a gente chama de finalístico, pois esta pessoa que foi criada vai ser fiscalizada, verificando se o motivo pelo qual ela foi criada está sendo cumprido. Ok? Tem umas perguntas de prova aqui interessantes. Olha só, pessoal. Primeira pergunta de prova. O que é descentralização por outorga ou descentralização por serviço? Então, descentralização por outorga ou descentralização por serviços. Pessoal, quando ocorre a outorga, eu tenho uma lei, tá? Que vai transferir a titularidade do serviço para uma pessoa. Seja uma pessoa existente ou uma pessoa que vai ser criada pela administração, uma autarquia, uma fundação. Então, perceba que na descentralização por outorga, eu tenho uma lei. Esta lei transfere a titularidade para essa pessoa. Então, essa pessoa que vai responder por qualquer coisa, qualquer dano, qualquer coisa que aconteça em relação a esse novo serviço. Ok? Isso não ocorre com a próxima modalidade de descentralização, tá? Que, inclusive, foi pergunta de prova do último concurso de delegado de polícia, tá? Delegado de polícia 2013, melhor dizendo, o último não, né? O penúltimo de delegado de polícia. O que é
a descentralização por delegação ou por colaboração? Aqui, pessoal, a transferência do poder estatal, ela ocorre por um ato administrativo ou por um contrato. E eu não transfiro a titularidade do poder, mas sim a mera execução do serviço. Então, aqui, eu tenho a possibilidade de transferir para a pessoa física ou jurídica. Exemplo diário do seu cotidiano, taxista. O taxista é uma pessoa física que exerce um serviço público através da delegação por colaboração, que é feita por uma permissão ou uma autorização. Por outro lado, nós também podemos transferir esse poder estatal para uma pessoa jurídica, também por um contrato, seja uma concessão ou outro contrato administrativo. Mas perceba que aqui ocorre a transferência apenas da execução do serviço e não da titularidade. Foi pergunta de prova já. E a última pergunta de prova importante, que você vai colocar um coraçãozinho aí no seu material. Por que coração, professora? Para você estudar com muito carinho esse tema. É a descentralização hierárquica. Professora, o que é isso? O que é a descentralização hierárquica? Lembra que conversamos sobre os órgãos e que havia hierarquia entre a pessoa que criou esse órgão, que era uma especialização dentro da própria pessoa? Muitos autores chamam essa forma de atuação estatal de descentralização hierárquica ou desconcentração, tá? Então, para você não se esquecer, quais são as formas de atuação do Estado? A primeira é a centralização, na qual o Estado exerce de forma direta a função administrativa. Ou seja, então aqui eu tenho a União, os estados, para que fique bem gravado aí na sua memória, o Distrito Federal e os municípios. Segunda forma de atuação do Estado é a descentralização. Aqui ocorre a criação de uma nova entidade, tá? Fala-se aqui em administração indireta. Por fim, terceira forma de atuação estatal é a desconcentração, na qual ocorre a criação de órgãos e, portanto, especialização interna dentro da administração pública. E nós vamos começar falando de forma específica dos órgãos. O que é um órgão, pessoal? Nós temos o conceito legal de órgão, que ele está na Lei do Processo Administrativo Federal, tá? Que é a Lei 9784 de 99. Lá nós temos o conceito legal de órgão. Mas, em linhas gerais, o que é um órgão, pessoal? E qual é a sua principal característica? Pessoal, o órgão, ele não tem personalidade jurídica. E ter personalidade jurídica significa que ser apto para assumir deveres, para pleitear direitos. Como um órgão não tem personalidade jurídica, tudo é imputado à pessoa a qual ele pertence. Tá? Ele pertence a uma pessoa, então ele pode celebrar contratos? Em regra, não. Tem uma exceção que nós vamos estudar, que está na Constituição Federal. Ele pode pleitear judicialmente direitos? Em regra, também não. Tá? Vamos analisar, então, o conceito legal de órgão. Tome nota aí, pessoal. Isso aqui cai bastante em prova. Então, conceito legal de órgão. Está na Lei do Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784
84 de 99, em seu artigo 1º, parágrafo 2º. E o que diz a lei? A lei diz o seguinte: o órgão é uma unidade de atuação integrante da administração pública direta e da estrutura da administração indireta. Tá? Esse é o conceito legal de órgão. Mas em linha geral, tá? Em linha geral, o órgão é uma unidade específica de atuação. Ele serve para executar determinada finalidade instituída por lei. Tudo bem? O que cai muito aqui nesse tema, pessoal, é a classificação dos órgãos. E aqui eu vou destacar para vocês a classificação do Eli Lopes Meireles, tá? Nós vamos estudar a classificação dele. E também, outro tema importante aqui, que costuma aparecer bastante em provas, as teorias que foram criadas para justificar a relação entre o Estado e o agente que trabalha naquele órgão. E aqui nós temos, inclusive, a teoria adotada pelo Brasil, que está lá no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Então, vamos estudar agora esse assunto. Vamos começar pelas teorias, tá? Que justificam, então tome nota no seu material do próximo tópico de estudo. Vamos estudar as teorias do órgão. Teorias do órgão, pois vão tratar da relação Estado, agente. Você, futuro delegado de polícia, futura delegada de polícia. A primeira teoria é a teoria da identidade. A segunda, da representação. A terceira, teoria do mandato. E a última, a mais importante de todas, a que foi adotada pelo Brasil, então você já vai colocar um coraçãozinho, a teoria da imputação volitiva, criada pelo alemão Otto Gierke, que inclusive está prevista na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ah, professora, de onde se tirou isso, essa interpretação? O STF, tá? Aqui no RE 327.907, entendeu, tá? Que o artigo 37, parágrafo 6º, ele adotou a teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. É a interpretação do STF. Em que expressão desse artigo nós podemos identificar essa teoria? Na expressão nessa qualidade. Ele diz os agentes públicos nessa qualidade, então essa expressão nesta qualidade, que você vai grifar aí na tua Constituição Federal de Estudo, significa a teoria da imputação volitiva. Mas vamos explicar o que cada uma dessas teorias significa. A primeira, que você notou aí no seu caderno, teoria da identidade, ela não foi adotada. Por quê? Qual foi a falha desta teoria, pessoal? A teoria da identidade, ela confundia as pessoas, Estado e agente. Então, começou a criticar, falando assim, não, então, se morrer o agente, o Estado se extingue? Não. Então, essa teoria, ela foi afastada por conta deste fundamento. Então, o Estado e o agente não são a mesma pessoa, tá? Segunda teoria, pessoal, teoria da representação. Aqui na teoria da representação, o Estado era considerado incapaz. E por isso ela não foi aceita. Porque se o Estado é um incapaz,
O agente, portanto, é seu representante. Em que momento o agente foi nomeado, por exemplo? Se o Estado é incapaz, ele não teria capacidade sequer para nomear esse agente, quando passa no concurso público. Então, esses questionamentos passaram a ser feitos. Terceira teoria, pessoal, teoria do mandato. Pela teoria do mandato, o agente teria celebrado um contrato com o Estado. Então, seria um contrato no qual o agente era mero mandatário do Estado. Também não foi aceita, porque o contrato de direito civil ele não se aplica, tá? A legislação civil ela não é aplicável em âmbito estadual, em âmbito público, federal, né? Não é compatível. Por isso, essa teoria também não foi aceita. Então, qual teoria foi aceita? Já falei para vocês, vou repetir para ficar bem gravado. Foi aceita a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação volitiva, que também é muito simples. Significa o seguinte, que a atuação do agente é imputada ao órgão a qual ele pertence, tá? Então, o agente, nesta qualidade, e o que significa nessa qualidade? Significa durante o exercício de sua função, tudo que ele faz é imputado à pessoa a que ele pertence. Então, você, futuro delegado de polícia, quando estiver na delegacia, no plantão, as pessoas não vão olhar para você, fulano, não olham para a Patrícia, delegada, Patrícia, pessoa física, mas sim para a delegada de polícia. Eles olham para a polícia civil. Você representa o órgão. Eu represento a polícia civil quando estou no meu cargo, quando estou no plantão. Aqui, então, nós temos consequências importantes, muito importantes, sobre essa teoria. Primeira consequência, em relação à responsabilidade civil. Se você está lá, já passou no concurso, né? Está de boa, passou no concurso, está em casa, brigou com o vizinho, ou atirou na mulher, exemplo, não estava no exercício da função. Eu não posso imputar ao Estado nenhuma responsabilidade por conta da teoria da imputação volitiva. Tudo bem? Ficou claro aqui, você entendeu, né? Então, vamos avançar, vamos falar agora da classificação dos órgãos. A classificação, pessoal, que mais aparece em provas. Temos outras, mas vamos tratar da classificação do Eli Lopes Meireles, que é a classificação que tem mais aparecido em provas. Vamos estudar, então, quais são os critérios utilizados por Eli. Tá, então, anote aí no seu caderno a classificação dos órgãos por Eli Lopes Meireles. Bom, quanto à posição, ou seja, quanto à hierarquia, nós temos 4 espécies de órgãos. Os independentes, os autônomos, os superiores e os subalternos, tá? Olha aqui para mim um minutinho, pessoal. Órgão independente é aquele que é órgão de cúpula, ou seja, ele tem previsão direta na Constituição Federal, tá? Por exemplo, né, vamos analisar a estrutura de órgãos policiais. Governadoria, né? Governador, Polícia Civil, né? Eu sou delegada de Polícia Civil estadual. Então, órgão independente dentro da estrutura, aqui, governadoria. Órgão autônomo. O órgão autônomo, pessoal, é aquele que está abaixo do independente, tá? Então, vamos imaginar uma pirâmide. No ápice, eu tenho um órgão independente, que são os órgãos de cúpula estatal. Abaixo do independente, eu tenho um órgão autônomo, que é aquele que possui independência, autonomia financeira, administrativa.
mas está subordinado ao independente. Aqui, como exemplo, nós teríamos a Secretaria de Segurança Pública. Abaixo do independente, nós temos os órgãos superiores. Os órgãos superiores, eles também têm poder de decisão, alto poder de decisão. Entretanto, eles não têm autonomia financeira, tá? Por exemplo, aqui eu cito Polícia Civil. E, por fim, abaixo dos superiores, temos o subalterno, que são meros órgãos de execução. Não tem alto poder decisório, nem muito menos autonomia. Para ficar bem claro, vamos repetir aqui, porque isso aqui, pessoal, é coraçãozinho. Já foi pergunta de prova oral de delegado de polícia. Então, exemplo de órgão independente, governadoria. Autônomo, Secretaria de Segurança Pública. Superiores, a Polícia Civil. E subalternos, a Delegacia de Polícia. Próximo critério utilizado pelo Eli é a natureza do órgão, tá? Quanto à natureza, nós vamos ter órgãos simples ou unitários e órgãos compostos. Olha aqui para mim. Órgãos simples ou unitários são aqueles que possuem dentro da sua estrutura um único órgão, né? Ele não tem ramificações. Por isso, simples. Ao passo que o órgão composto é aquele que dentro da estrutura do próprio órgão eu tenho várias ramificações. Eu tenho vários outros órgãos. Como ocorre aqui na Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública, ela tem dentro, né, do órgão secretaria, vários outros órgãos. Diferente da governadoria. Tá? Então, aqui leva-se em consideração a estrutura interna e suas ramificações. O último critério utilizado pelo Eli é a atuação funcional. Então, tome nota ao terceiro critério. Quanto à atuação funcional, tá? Nós vamos ter 3 espécies de órgãos. O órgão singular ou unipessoal e o órgão colegiado ou pluripessoal. Aqui, pessoal, leve em consideração a quantidade de pessoas. Nos órgãos singulares ou unipessoais, nós temos uma pessoa compondo o órgão. Por exemplo, chefia do executivo, nós temos quem? Em âmbito federal, presidente. Estadual, governador e etc, pessoal. Ao passo que no órgão colegiado, eu tenho mais de uma pessoa integrando o órgão. Exemplo, Conselho da Polícia Civil. Aqui eu tenho vários membros fazendo parte desse órgão, por isso ele é considerado colegiado ou pluripessoal. Nós finalizamos o bloco de hoje. Eu espero você na próxima aula. Vamos continuar estudando organização administrativa. Bons estudos e até a próxima aula. Olá, queridos alunos, futuros delegados de polícia, futuras delegadas de polícia. Estamos de volta estudando a organização administrativa. Na aula anterior, nós vimos que o Estado, ele utiliza 3 formas de atuação, ou seja, exerce a função administrativa através das técnicas da centralização, descentralização e desconcentração. Estudamos também
os órgãos, a classificação dos órgãos e as principais teorias que justificam a relação entre o Estado e o agente. Vimos que adotamos aqui no Brasil a teoria da imputação volitiva, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E na aula de hoje, o que vamos estudar? Pessoal, vamos começar a tratar das pessoas jurídicas que compõem a estrutura interna da administração. Vamos começar falando das autarquias. Então, estamos estudando organização administrativa, tá? Vamos começar a falar das... Tome nota no seu caderno do próximo tópico de estudo. Autarquias. Isso mesmo, autarquias. Primeiro, pessoal, conceito de autarquia. Pessoal, a autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público, e essa informação já é muito importante. Pessoa jurídica de direito público, criada através do Instituto da Descentralização, que você já sabe o que é, para exercer atividade típica de Estado. Bom, professora, o que é atividade típica de Estado? Bom, é um conceito aberto. Atividade típica de Estado é a expressão que está contida no Decreto-Lei 200/67, artigo 5º, inciso 1º. E o que significa, então, esse conceito aberto previsto neste Decreto-Lei que trata da organização administrativa em âmbito federal? Olha, pessoal, a doutrina entende que atividade típica de Estado são aquelas que estão relacionadas à prestação de serviço público, ao fomento e o exercício do poder de polícia. Isso é atividade típica de Estado para a maioria da doutrina, tá bom? Então, pergunta de prova, a autarquia, ela pode exercer atividade econômica? Resposta, não. Por quê? Porque ela foi criada para exercer atividade típica de Estado. Entende-se que a atividade típica de Estado é o fomento, que é o incentivo público de atividades particulares de relevância, né? Sistema S, que também vamos estudar, exercício do poder de polícia e a prestação de serviços públicos. Quais são as principais características das autarquias? Isso aqui, pessoal, eu quero que você tome muito cuidado. Para facilitar o seu estudo, para otimizar o seu estudo, eu fiz uma tabelinha com as características que mais aparecem em provas de concurso. O que eu quero que você faça aqui? Olha, quando eu estudava meu concurso, é uma sugestão, tá? Que cada um tem um método próprio de estudar. Então, você tem que testar se funciona para você. Comigo funcionou muito bem estudar para o fichamento. Eu fazia um fichamento, que é um resuminho, tá? Com as suas próprias palavras, das informações mais importantes sobre o assunto. E eu ficava revendo esse fichamento antes de começar um assunto novo. Então, o tema é autarquia. Antes de passar para o próximo assunto, fundações, etc., eu pegava meu fichamento e estudava. Eu facilitei sua vida. Eu já coloquei as principais, afinal de contas, para isso que serve professor, né? Eu coloquei as principais características das autarquias, as que mais aparecem em provas. Para você detonar aí na tua prova se aparecer autarquia. Caiu no meu concurso, gente, foi minha pergunta de prova oral. Na minha prova oral, caiu conceito de autarquia. Caiu o conceito, professora? Pois é, essas noções introdutórias caem bastante também em concurso. E características das autarquias. Então, vamos lá. Coração aqui, porque é muito carinho que você tem que ter nesse assunto, especialmente em relação à criação das autarquias, tá? Por quê, pessoal? Tá? Por quê? O artigo 37
inciso 19 da Constituição Federal de 88, ele prevê que a autarquia ou as pessoas jurídicas de direito público são criadas através de lei. Olha aqui para mim, muito importante. A Constituição não fala a espécie de lei, se é ordinária ou complementar, mas toda vez que a Constituição quer falar em lei complementar, ela utiliza o termo lei complementar. Então, logicamente, quando ela não utiliza a palavra lei complementar, está se referindo a uma lei ordinária. Então, a lei que cria a autarquia é uma lei ordinária. Não apenas lei ordinária, ela tem que ser específica. Professor, o que é uma lei específica? É aquela que trata só daquele assunto, só da criação da autarquia. Não pode tratar de outros temas, tá? Outra informação importante aqui na criação. A autarquia nasce para o mundo jurídico, ou seja, a personalidade jurídica da autarquia, ela advém com a entrada em vigor da lei. Então, a lei que criou a autarquia entrou em vigor, ela nasce para o mundo jurídico. Ou seja, tem personalidade jurídica e, portanto, apta para ter deveres e obrigações, para responder por suas obrigações, pelos seus deveres, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque não é necessário realizar nenhum outro ato, nenhum outro registro, como é necessário para as pessoas jurídicas de direito privado da administração, como, por exemplo, as empresas estatais. Tá? As pessoas jurídicas de direito público, todas elas são criadas por lei. E, portanto, a personalidade, vou repetir, tá? Estou repetindo porque isso é muito importante. Se ela é criada por lei, ela nasce para o mundo jurídico, ela tem personalidade jurídica com a lei. Agora, isso não acontece com as pessoas jurídicas de direito privado da administração, como, por exemplo, fundações públicas de direito privado, sociedades de economia mista e empresas públicas. Elas são criadas através de autorização legal. Aí vem a lei que cria. Mas não basta isso para ela ter personalidade jurídica. Ela precisa registrar os seus atos constitutivos no registro do cartório civil, se for uma fundação privada, por exemplo, ou na junta comercial, caso de empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, aqui na criação, coração, criada por lei ordinária específica. Próxima característica importante é a autonomia das autarquias. Ou seja, elas têm autonomia. O que significa ter autonomia? Ter capacidade de autogoverno, que significa ter receita própria. Ela mesma que cuida de seus interesses. Ela é gestora interna e executa suas finalidades institucionais. Então, ela tem capacidade de autogoverno, receita própria. Por isso, inclusive, se ela tem receita própria, precisa de dinheiro próprio, que ela sofre fiscalização do Tribunal de Contas. E aqui eu já aproveito o ensejo e coloco a próxima característica. Se ela tem autonomia, tem receita própria, ela está sujeita ao controle. Controle de quem? Lembra que eu falei que ela é criada através do Instituto da Descentralização? Então, quem vai controlar, exercer esse controle, que é um controle que a gente chama de finalístico, ou supervisão ministerial em âmbito federal, esse controle é do exercício da função para a qual ela foi criada. Tá? Então, eu não tenho aqui, vou repetir, eu não tenho aqui hierarquia entre a pessoa que criou, por exemplo, nós temos o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é que vai criar as autarquias estaduais.
Quem que cria? De quem que é a competência, a iniciativa para a criação dessa lei ordinária específica? Governador. Se é uma autarquia estadual, o chefe do executivo estadual é o governador. Então, ele cria essa autarquia e esse controle finalístico é exercido pelo Estado. Tá bom? Então, anote aí. Próxima característica, sujeitas a controle. Controle finalístico, que é aquele que eu já acabei de falar a vocês. Segunda espécie de controle é o controle financeiro dos tribunais de contas, porque eu vou ter dinheiro público, né? Lembra que ela exerce atividade típica de Estado? Por fim, controle político. E aqui no controle político, pessoal, eu estou falando dos dirigentes. Os dirigentes das autarquias, eles ocupam um cargo em comissão, tá? Eles não têm estabilidade e eles são fiscalizados pela pessoa que criou esta autarquia. Tudo bem? Por fim, pessoal, como ela é uma pessoa jurídica de direito público, seus atos são administrativos. E o que significa? Significa que eles estão protegidos pelas prerrogativas ou atributos dos atos administrativos. Quais são os atributos mesmo dos atos administrativos? Presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, exigibilidade e imperatividade para alguns atos. Então, a autarquia pratica ato administrativo. E contrato também é administrativo, tá? Se ela pratica, né, se ela celebra contrato administrativo, ela tem o quê? Em regra, o dever de licitar, tá? Que mais é importante? Tome nota aí. Responsabilidade civil é objetiva, ou seja, independentemente da comprovação de culpa, né? É objetiva e direta, vai direto na autarquia, não precisa ir na pessoa que criou essa autarquia. Aqui eu vou chamar sua atenção para as prerrogativas, tá? Prerrogativas. Nós temos 3 prerrogativas importantes das autarquias. A primeira, prerrogativas ou privilégios, tá? São os privilégios tributários, que estão previstos no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal, tá? 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. O que é isso, pessoal? Significa que a autarquia ela não vai pagar impostos, vou repetir, impostos. Temos várias espécies tributárias, tá? Taxa, contribuição, não é isso que eu estou falando. Taxa, contribuição, ou seja, outras espécies tributárias, ela paga normalmente. O que ela não vai pagar, a imunidade vai incidir nos impostos sobre o patrimônio, renda e serviços desta autarquia. Então, vou repetir. Esses privilégios tributários incidem sobre impostos, somente impostos, tá? Taxa e outras espécies tributárias pagar normalmente. E quais impostos? Renda, patrimônio, né, o carro da autarquia que ela utiliza para suas finalidades institucionais, não pague PVA. E serviços utilizados também, né, relacionados às suas finalidades institucionais, não são devidos. Próxima espécie de privilégios. A autarquia, pessoal, ela se enquadra no conceito de fazenda pública e, portanto, ela possui privilégios processuais, como, por exemplo, o prazo em dobro
para se manifestar judicialmente, para recorrer, para contestar. Além disso, pessoal, é muito importante você saber o seguinte: a autarquia, ela também possui um privilégio que a gente chama de patrimonial. Professora, o que é o privilégio patrimonial? Significa que os bens da autarquia são bens públicos e, como tais, impenhoráveis, imprescritíveis e inalienáveis. Artigo 98 do Código Civil. Então, vamos lá. Quais são as prerrogativas ou privilégios das autarquias? Os tributários, nós já vimos. Artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Os processuais, tá? Como, por exemplo, ela se enquadra no conceito de fazenda pública. E, por fim, privilégio patrimonial, que isso significa que os bens das autarquias são públicos. Artigo 98 do Código Civil, tá? Que mais, pessoal, é importante saber aqui o regime de pessoal da autarquia. Em regra, o regime de pessoal é estatutário, ou seja, os seus agentes ocupam cargos públicos. Excepcionalmente, poderá-se adotar o regime seletista, mas a regra é o regime estatutário, ok? O que mais é importante você saber aqui, pessoal? A autarquia, ela paga seus precatórios, melhor dizendo, ela paga suas dívidas através de precatórios, tá? Pois ela é uma pessoa jurídica de direito público. Essas, então, são as principais características das autarquias, a que mais aparecem em provas. Mas as autarquias, pessoal, não acabou, não. Nós temos algumas autarquias que possuem nomes especiais, nomenclaturas diferentes. Quais são elas? As agências reguladoras e as agências executivas. Então, anote no seu caderno o próximo tópico de estudo, que são as autarquias e qualificações especiais, ou seja, os nomes mais diferentes que nós temos nas autarquias. Aqui nós vamos ter as agências reguladoras, tá? E aqui nas agências reguladoras eu vou destacar duas emendas constitucionais que são consideradas o marco de criação das autarquias e qualificações especiais, melhor dizendo, das agências reguladoras. O que aconteceu aqui em 95, pessoal? Emenda constitucional 8 e 9, principalmente. Temos outras, temos a 2, a 4, mas eu vou destacar essas duas. Por quê? Porque nessa época ocorreu a privatização. Muitos serviços que eram monopólio do Estado foram transferidos para a iniciativa privada, para os particulares. Então, para evitar que esse serviço fosse estatal, o monopólio era do Estado, ele transferiu para os particulares. Então, para fiscalizar o exercício desses serviços, foram criadas novas entidades, que convencionou se chamar agências reguladoras. Serviços de telefonia, dentre outros, foram os serviços que foram transferidos aos particulares. A emenda número 8 de 95, ela quebrou o monopólio dos serviços de telecomunicação. Já a 9 de 95, ela tratou dos serviços de exportação e importação de petróleo, gás natural e hidrocarbonetos. Tá? Mas, professora, o que tem de diferente nas agências reguladoras, hein? Olha, pessoal, tudo que a gente estudou até agora se aplica aqui
para as agências reguladoras. Mas, para facilitar o estudo, nós temos duas diferenças principais. A primeira diferença é em relação às funções das agências reguladoras, tá? A primeira função é a legislativa, tá? E aqui você vai colocar um coraçãozinho nessa teoria. É, professora, coraçãozinho? Sim. Um coraçãozinho nessa teoria italiana da deslegalização. Que é isso, professora? Olha, pessoal, o direito europeu, ele criou essa figura que a gente chama de deslegalização, tá? Que significa uma coisa muito simples. Significa que determinados assuntos, que são de competência do poder legislativo, foram transferidos para a administração, para o poder executivo, para facilitar, para dar vamos dizer assim, uma liberdade maior de atuação. Então, determinado assunto que era tratado por lei vai ser tratado por outro ato normativo que não a lei, como, por exemplo, um decreto, e etc., para tratar daquele assunto, para deixar de forma menos burocrática. Aqui nós temos uma influência muito grande da transferência da administração burocrática para a gerencial, tá? Então, a autarquia, primeira diferença entre a autarquia e a agência reguladora, é a função legislativa. Ela cria decretos que vão para a fiel execução de lei, que vão tratar de forma específica daquele assunto, tá? Nós temos técnicos que vão tratar. Isso é teoria da deslegalização, de inspiração italiana, europeia. Então, em outras palavras, pessoal, de forma mais clara, significa o exercício da função legislativa de forma atípica pela administração pública. Porque é função típica do legislativo inovar o ordenamento jurídico, criar leis, tá? Aqui não há inovação do ordenamento jurídico, porque são decretos para fiel execução de lei, mas são assuntos criados, né, transferidos ao Poder Executivo. Tudo bem? Que mais é que é importante? Próxima função é a fiscalizatória. Fiscalizatória, pessoal, por quê? Conforme eu disse a vocês, esses serviços que eram um monopólio estatal, eles foram transmitidos aos particulares. Então, uma entidade estatal deve fiscalizar a execução desses serviços. E quem fiscaliza são as agências reguladoras, tá? Por isso, função fiscalizatória. E, por fim, nós temos a função parajudicial. Por fim, temos a função parajudicial. O que é isso, pessoal? Pessoal, as agências reguladoras, elas têm capacidade de resolver conflitos entre a empresa que presta o serviço e o usuário. Aliás, pessoal, funciona bem, tá? Tá com problema com as suas empresas de telefonia? Faz uma reclamação na Anatel. Essas reclamações, tá? Elas são feitas lá na Anatel, é aberto um processo administrativo. Então, esse processo a gente chama de função parajudicial, que, em linhas gerais, é a capacidade de resolução de conflitos. Tá bom? O que mais é importante aqui? Além das funções, dessas três funções especiais das agências reguladoras, ela vai ter mais autonomia. Então, a terceira diferença entre a autarquia e a agência reguladora, a autarquia comum que nós estudamos, é a autonomia, tá? Ela tem mais autonomia do que a autarquia comum, tá? Então, portanto, a agência reguladora, ela tem autonomia
financeira e administrativa. Essa autonomia administrativa, pessoal, está relacionada aos dirigentes das agências reguladoras, tá? Então, autonomia administrativa, porque os dirigentes das agências reguladoras, eles são tratados de forma diferente dos dirigentes das autarquias. Quais são as diferenças? Primeira, pessoal, anote aí. O dirigente da autarquia, ele ocupa mandato fixo. Ele fica lá no cargo por um período determinado por lei que criou essa agência reguladora, tá? Que mais? Ele não pode, ele tem estabilidade, porque ele não pode ser retirado do cargo, né, por qualquer motivo. Ele não ocupa um cargo em comissão, ele só pode ser retirado do cargo por renúncia, por decisão judicial, tá? Ou por cassação ou término do seu mandato. E, por fim, qual é a outra peculiaridade desses dirigentes? Eles têm o que a gente chama de quarentena. O que é essa quarentena, pessoal? Quando eles terminam de exercer a sua função, quando acaba o seu mandato, esses dirigentes eles ficam um período, né, que geralmente de 40 dias, mas pode ser um período maior, impossibilitados de trabalhar nas empresas que ele fiscalizou. Porque, pessoal, ele detém muita informação sobre várias empresas, sobre várias questões, para evitar que essa pessoa que saiu da agência reguladora pegue essas informações e aplique, ele fica impossibilitado de trabalhar por esse período e nesse período ele recebe, tá? Esse afastamento, ele é remunerado, tá bom? Porque também não seria justo, né, a pessoa não trabalhar. Que mais aqui? Além disso, pessoal, a agência reguladora ela tem mais autonomia financeira. Por quê, professora? Porque ela pode cobrar taxas pela execução de um serviço. Então, tem mais dinheiro circulando aqui na autarquia, porque ela pode cobrar essas taxas, ela pode cobrar outras formas de remuneração. Tudo bem? Essas são as principais informações em relação às agências reguladoras. Trouxe alguns exemplos para vocês que costumam aparecer em provas. Olha só, exemplos que aparecem mais em provas das agências reguladoras. Nós temos a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que foi criada pela Lei 9427 de 96. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, instituída pela Lei 9472 de 97. E a ANP, Agência Nacional do Petróleo, que foi criada pela Lei 9478 de 97. Tá? Essas são as principais informações em relação às agências reguladoras. Isso que importa para a prova. Que mais? Quais são as outras autarquias aqui, espécies de autarquia que costumam aparecer em provas? Temos também, pessoal, as agências executivas. As agências executivas, pessoal, diferentemente das agências reguladoras, elas são formadas por pessoas que já existem. A agência reguladora é uma nova pessoa que foi criada. A executiva, não. A administração pega uma pessoa que já existe, uma autarquia ou uma fundação, e especializa essa pessoa. Dá metas para ela cumprir para melhorar um serviço. Caso ela cumpra essas metas, caso ela cumpra esse plano que é estipulado, tá? Através de um decreto presidencial, ela recebe essa qualificação de agência executiva. Então, a principal diferença entre a agência reguladora e a agência executiva é essa. Na agência reguladora, criei uma nova pessoa. Na executiva, não. Essa pessoa já existe.
tá? Bom, as agências executivas, elas também são chamadas por alguns, de autarquias em regime especial. Por quê? Vamos analisar isso aqui. Olha só. Primeira questão importante, tá? Previsão legal das agências executivas, pessoal. Artigos 51, 52 da Lei 9649 de 98 e o Decreto 2487 de 98, que é curtinho, dá para você ler. Rapidinho você acaba. Então, o que é uma agência executiva, pessoal? É a atribuição que é dada a uma autarquia ou fundação que cumprir as seguintes condições, né? Possuir um plano estratégico de reestruturação. Então, ela vai ter que modificar a estrutura interna dessa autarquia, dessa fundação que já existe, vai ter que ser modificada. E de desenvolvimento institucional. Além disso, olha que importante, pessoal, ela tem que celebrar um contrato de gestão com o respectivo ministério, tá? Então, se ela trata de saúde, ela vai ter que celebrar um contrato de gestão com o Ministério da Saúde. Lembra que eu falei para vocês que geralmente os órgãos, eles não celebram contratos? Por que os órgãos não celebram contratos? Porque eles não possuem personalidade jurídica. Aqui nós temos uma polêmica. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela permitiu que órgãos celebrem esse contrato de gestão para se tornarem agências executivas. Então, é questionável aqui essa possibilidade desse órgão celebrar esse contrato de gestão que eu afirmei a vocês. Mas é uma hipótese excepcional de celebração de contrato por órgão, né? Falei a vocês no bloco anterior que existe uma exceção, esta é a exceção.